Olá, sejam bem-vindos ao 17º vídeo da série Aprofunde-se como um ser energético. Todas as informações aqui são de Cryon, canalizadas por Lee Carroll. E hoje nós daremos continuidade ao assunto que a gente vinha abordando anteriormente, que são as camadas do DNA. Se tu não viste, vai lá, volta no vídeo anterior que tem uma introdução às 12 camadas. Ou tu podes assistir depois também, como dizem, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então vocês podem buscar depois. Esses próximos 3 vídeos aqui, a gente vai falar sobre esse primeiro grupo, né, das camadas do DNA, dando continuidade à informação de Cryon sobre o conteúdo de informações e esotérico no nosso DNA. E esse primeiro grupo, que é composto das camadas 1, 2 e 3, ele é um grupo chamado de grupo raiz. Ele aterra, ancora a energia. Então ele é um grupo responsável pela transformação do ser humano. Então tem aqui a nossa biologia, tem emoção, tem vibração, tem ascensão, tem mestria, tem cocriação, são todos assuntos associados a essas 3 primeiras camadas. Hoje, em específico, nós estaremos falando da primeira camada do DNA, ou a camada biológica. E eu, como vocês sabem, gosto de começar com uma história, uma parábola, uma piada que está conectada com a energia da palestra ou do vídeo de hoje. Então, a primeira história ela é chamada de Nas Mãos do Destino. Nas Mãos do Destino, exatamente esse é o nome dela, não estava lembrando. E qual é a história? Tinha um grande guerreiro japonês chamado Nobunaga, esse era o nome dele também. E ele decidiu o quê? Ele decidiu atacar um inimigo mesmo sabendo que ele tinha 1/10 do número de combatentes do oponente. Mas ele sabia que podia ganhar mesmo assim. Mas os soldados deles estavam com dúvida, né? Porque o número é muito maior do exército oponente. Mas no caminho para a batalha, ele parou num templo. Um templo japonês, e ele disse para todos os seus soldados, né, todos os seus homens, disse assim: depois de eu visitar o relicário, né, esse templo, eu vou jogar uma moeda para cima. Se cair cara, nós vamos ganhar a batalha. Se cair coroa, nós vamos com certeza perder. Então, o destino nos tem em suas mãos. E aí ele foi lá, entrou no templo, Nobunaga entrou no templo, rezou, ofereceu a prece silenciosa e saiu e pum, jogou a moeda para cima e caiu a moeda, cara apareceu. Soldados ficaram todos entusiasmados, acreditando e foram lutar e ganharam a batalha facilmente. Então, depois da batalha, o comandante, que era o segundo em comando, né, uma pessoa que estava abaixo dele no ranking ali, estava orgulhoso e falou: ninguém pode mudar a mão do destino, falando, né, nós ganhamos porque a moeda caiu cara. E aí Nobunaga falou assim: realmente não. E aí ele mostrou a moeda para esse comandante, vendo que os dois lados tinha cara. A cara estava expressa dos dois lados. Por que eu trago essa história aqui, né? A nossa mente, ela tem muito poder. E a gente precisa acreditar muitas vezes para que a coisa aconteça. E é muito assim que a nossa camada 1, a camada biológica, porque ela é o veículo. E é através dessa camada biológica, com toda a intenção pura e no acreditar verdadeiramente que aquilo é possível, que ela vai responder. Mas vamos entrar no assunto da camada 1 logo depois da nossa vinheta aqui. Entrando aqui na informação esotérica da primeira camada do DNA, e essa primeira camada é aquela e a única que a gente pode ver através do nosso microscópio. É a impressão digital biológica. E o nome em hebraico, de acordo com Cryon, é Keter Etz Haim. Vou falar de novo, Keter Etz Haim. Desculpe se a minha pronúncia não está perfeita aqui, eu tentei
através do hebraico, conversando com pessoas, trazer para vocês da melhor forma. E o que significa Keter Etz Chaim? Significa a árvore da vida. Lembrando que Crayon às vezes não traz a tradução exata do que significa o nome em hebraico. Porque quem estuda Kabbalah, algo assim, sabe que Keter é coroa, tem a ver com a árvore da vida, com o atributo mais sublime da árvore da vida, para quem estuda. Mas, para entender a energia, é a árvore da vida. Então, é o genoma humano, é a programação biológica que mostra a química para ser utilizada na nossa força vital. Ele chama da camada bioquímica. Então, ela está dentro da nossa percepção dimensional. Então essa é aquela parte que fala de uma propensão a uma determinada doença, tá ali na camada 1, mas ao mesmo tempo ela tá esperando para ser mudada, é isso que Crayon traz. Então ela pode ser mudada o quê? Pelo banco de dados de comunicação. E essa camada 1, ela se conecta bastante, óbvio, com todas as camadas, mas nesse sentido principalmente que é a camada 6, que a gente vai entrar depois, que é a nossa camada do eu superior. Então essa camada 1, Keter Etz Chaim, é a camada que reage a todas as outras camadas multidimensionais. É a que facilita a comunicação com as outras camadas. É aquela energia fulcral, é o fulcro, o centro, né? A peça central para que todas as outras funcionam. Né? Eu vou trazer para vocês um pouco, em algumas camadas também, o significado numerológico, porque Crayon fala, né, que os números carregam energia e informação, e não é à toa que essa camada ela é numerada como número 1. Então, se a gente for ver num estado quântico, nenhum número ele se encontra sozinho. Então, o 1, geralmente, ele vai dizer, eu sou um número, estou ali. Mas existem outros números. Eu fui criado para estar com outros números. Afinal de contas, ninguém cria um sistema de número apenas com um número 1. Então pode dizer que se é um número só, está incompleto sem que tenham outros. Então esse primeiro número só vai se tornar inteiro se tiver outros. Então nós temos um sentido aqui. O que Crayon traz com relação a esse? Né? Que está faltando outros números. Ou seja, existe o que ele chama de um círculo. Então tem um que vai representar o quê? O primeiro da série. Então é algo que abre uma série. E sabe que o último dessa série, no caso, digamos, na primeira dezena, o 9, fica ao lado como se fosse um círculo. Então eles estão todos conectados, é isso que ele quer dizer. Então, o que ele traz do número 1 em si? O número 1, ele é um número central. Ele relaciona com o quê? Novos começos. E Crayon traz aqui, óbvio, trazendo as informações da numerologia, principalmente tibetana. Resumindo, óbvio que isso tem uma complexidade muito, muito maior, e quem sou eu para entrar e aprofundar aqui nessa numerologia? Tem pessoas muito mais capacitadas para isso. Então, novos começos. Então, quando se pensa na energia do DNA em 3 dimensões, ela é o centro, ela está ali, ela é a chave da comunicação. Então, ela não é uma camada para ser menosprezada. É a camada biológica, física, mas é através dessa camada que tudo acontece. Tá bom? Então, lembrem, um estado quântico, elas estão entrelaçadas, elas não estão funcionando de uma forma tão linear como eu estou passando para vocês aqui. Então, quando a gente utiliza a nossa intenção pura, essa camada é como se ela estivesse a todo momento lendo os nossos pensamentos conscientes. E essa camada dá instruções para a nossa parte codificada do DNA, ou seja, ela dá instrução para os genes. Então, quando a gente expressa a intenção de despertar as lembranças akáshicas, é nessa camada que recai todas as dinâmicas, né, desse enorme sistema multidimensional, de acordo com os atributos que a gente está vivendo. Então essa camada ela vai fazendo os ajustes, tá? Então, ao mesmo tempo, quando isso acontece, 100 bilhões de moléculas ao mesmo tempo são informadas. E por quê? Porque cada uma tem o seu campo magnético. E elas estão funcionando aqui, o nosso DNA está se comunicando o tempo inteiro, ele está num estado de entrelaçamento quântico.
Então, não tem nenhuma substância química que circule nas nossas células para comunicar uma célula com outra nesse sentido. Então, não tem uma sinapse elétrica que circula no corpo. Então, cada célula, cada parte do nosso DNA está se comunicando nessa forma de entrelaçamento quântico. E esse é o mistério do nosso DNA dentro dessas espirais, né? Então, cada um dos 100 bilhões de moléculas tem o seu próprio campo magnético. E esse campo magnético está se comunicando o tempo inteiro com outros campos magnéticos. E Kryon fala justamente que é através desse processo de indução, né, que todo o nosso DNA muda ao mesmo tempo. E essa indução magnética é a transmissão desses sinais sem fios, sem substâncias, sem química, sem nada. É quando um campo magnético sobrepõe o outro. Então Kryon fala o quê? Olha que beleza isso, olha que incrível, apesar dos nossos olhos não enxergarem, né? Porque os nossos olhos enxergam 1% dos espectros de energia eletromagnéticas. Imagino que não tem, né, entre eu e a própria tela aqui acontecendo que meus olhos não podem ver. Kryon fala que o nosso corpo ele é um transformador gigante, cheio de transmissões sem fio e informações do DNA. Então, na própria física, o magnetismo ele é visto como uma energia multidimensional. E nesse caso, o DNA ele é o sincronizador mor do corpo humano e não só do cérebro. Então, Kryon traz aqui para nós conversarmos com a nossa célula, falarmos com o nosso DNA e as nossas células. Eu confesso que eu estou aprendendo esse processo e experimentando, como eu vou contar um pouquinho para vocês depois, mas ainda me sinto um bebê em todo esse processo, né, nessa capacidade de até mesmo de autocura que nós temos. Toda vez que a gente expressa a intenção, é o nosso DNA que escuta. E é assim que a consciência consegue curas, alterações químicas, cria até mesmo células imunes pela nossa intenção. E vejam só o que Kryon traz para a gente aqui. Está ao nosso alcance, através do livre-arbítrio, da vontade e da intenção, ativar o nosso DNA e viver além da linearidade limitada 3D. Então, através da nossa intenção, através da nossa consciência, óbvio, mudando a nossa frequência, elevando a nossa frequência, a gente vai conseguir transformar ainda mais, porque em um alto nível de coerência a gente consegue acessar aquela parte do DNA que responde à linguagem. Então isso é super, super importante que a gente trabalhe na nossa frequência também. Mas eu convido vocês aqui para fazerem uma intenção comigo, e cada uma das camadas vão ter uma intenção em específico. Então eu peço para vocês respirarem fundo, fecharem um pouco os olhos, conectarem no coração e aí abrirem os olhos e lerem comigo essa intenção para ajudar na ativação da primeira camada. Conversando contigo mesmo. Querida camada 1, minha camada biológica, as células do meu corpo guardam os padrões e modelos da saúde perfeita. Estou cheio de vitalidade e sou jovem todos os dias. Respirem fundo. Vocês podem dar uma pausa no vídeo, repetir mais umas 2 ou 3 vezes essa intenção. Vocês podem repetir essa intenção várias e várias vezes. O corpo está falando. Pensem bem subconscientemente quantas frases a gente fica repetindo. A gente precisa reprogramar o nosso cérebro, a gente precisa reprogramar as nossas células. E através da nossa consciência e nossa intenção, a gente vai repetindo isso e criando um ambiente para as nossas células. O próprio grande pesquisador, Dr. Bruce Lipton, nos comenta naquele livro A Biologia da Crença, falando que o nosso DNA responde justamente aos nossos pensamentos. E a gente precisa utilizar isso com mais força, mas não só qualquer pensamento. É um pensamento coerente, é um pensamento de frequência mais elevada que vai sobrepor toda aquela informação que está ali. Como eu falei para vocês, durante a minha vida e a minha caminhada, que não é a única forma que existe,
eu aprendi a comunicar comigo mesmo, comunicar com o meu DNA, e eu percebi que através de comandos, através até mesmo como se fosse mandando o meu corpo fazer algo, ele começa a responder. Não só o corpo físico, que eu confesso que na parte da cura física já consegui algumas coisas e outras um pouco mais devagar, porque eu vejo que tem um propósito maior até mesmo em alguns machucados, doenças ou algo assim, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vejo como o nosso campo de energia, como a nossa malha de calibração universal, como os nossos chakras respondem aos nossos comandos, respondem à nossa consciência. Quanto mais a gente se sutiliza, mais a gente percebe esses movimentos de energia, percebe fluindo para as mãos, percebe a energia de cada chakra, percebe também que a gente pode acessar informações multidimensionais, mas a gente precisa experimentar, e essa experiência pessoal é todo dia, seja nas práticas de yoga, seja caminhando, seja em casa, seja após as meditações, que é um momento muito bom, né? Conversar com a anatomia energética, conversar com a própria Merkaba. Por quê? E essa reflexão que Kryon traz. Se tem várias peças de um sistema funcionando e eles estão sempre alerta e atentos para informações, se não tem direção, o que esse sistema vai fazer? Ele vai ficar ou perdido ou respondendo a informações antigas, informações kármicas, informações de condicionamento da infância ou algo assim. Mas se a gente começa o quê? Dar uma orientação consciente para essa estrutura celular, para esse DNA, ele não vai ficar sem rumo. A gente começa a direcionar. É óbvio que não é uma direção de um ego para algo que eu quero só para mim, algo mais egoísta, e sim uma direção que tem uma coerência de nível maior, que vem da alma, do self com S maiúsculo. Isso vai ter um impacto ainda maior. Então, se não tiver essa instrução nova, vai seguir as antigas. E a gente está aqui justamente para utilizar essa camada, falar com essa camada, novas instruções para que algo novo se apresente, para que essa evolução da humanidade aconteça. E eu termino esse vídeo aqui hoje com uma intenção também indicada por Kryon, que é uma intenção conversando com a nossa inata, conversando com o nosso DNA, que é a intenção para a saúde. Então eu peço novamente para vocês respirarem fundo no coração e lerem em voz alta junto comigo aqui, direcionando ao corpo de vocês. Querida inata, obrigado por me conhecer tão bem e por estar comigo. Eu dou instruções para as minhas células hoje para trazer saúde a todo o meu ser. Dentro do meu akasha está o modelo para um corpo saudável. Experimentei vidas com essa bela saúde. Inata, dou-lhe instruções para apresentar o que preciso agora. Eu mereci essa saúde e é a minha para experimentar novamente. Não importa a química que eu nasci, não é importante. Eu posso mudar a minha biologia e apresentar qualquer tipo de equilíbrio que já experimentei antes. Espero essas coisas, porque elas são minhas para receber. E eu sei que meu eu superior as quer também. Eu sou uma alma eterna, experiente, e já estive aqui muitas vezes. Inata, reconheça minhas instruções hoje e sorria para mim. Então eu convido vocês, nessa semana, nos próximos dias, a intencionarem para a camada 1, trazendo aquela intenção principal que eu trouxe antes de conversar com a camada 1 e também com o corpo. E observem a intuição, observem as sincronicidades também, porque o corpo começa a falar, no sentido de que faz mais sentido, o que mais leve, o que não é, o que eu tenho vontade de comer, o que é só um desejo, vamos dizer, do ego, o que é uma necessidade da alma, a nossa inata começa a falar. Então, fiquem ligados que nos próximos vídeos nós continuaremos aqui o grupo que é a Terra, com as camadas 2 e posteriormente a camada 3. Meu muito obrigado e uma boa semana para vocês.